Você já fez alguma demonstração de amor a seu namorado, sua namorada, a sua esposa, ao seu esposo? Algo extravagante, diferentão assim, para dizer que você ama, para declarar o seu amor? Você já fez? Eu já fiz uma vez. Eu tinha 2 ou 3 anos de casado e a gente morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu fui lá e contratei num painel eletrônico bem no centro da cidade, botei uma mensagem de amor para minha esposa. Eu acho que eu contratei por 3, 4 dias. Ninguém tinha feito isso com aquela empresa, né? E a empresa se empolgou, deixou 15 dias lá para mim. E todo mundo que passava na rua via lá o Saulo fazendo uma declaração de amor para Rose. E foi bastante engraçado, porque apareceram várias histórias, vários casos ali de pessoas que se chamavam de Saulo ou de Rose, né, e que se diziam que outra pessoa estava se declarando para ela, né, mas foi uma forma que eu tive ali de fazer algo extravagante, diferente, para demonstrar o meu amor pela minha esposa, já esposa naquela época. Ao longo do tempo a gente vai aprendendo que existem outras declarações de amor que podem ser feitas, que são feitas no nosso dia a dia, através de atitudes, de gestos, de camaradagem, de parceria, de sacrifício mútuo, tanto de mim para ela como dela para mim, e a gente vai aprendendo que a gente expressa o amor de várias outras formas. Claro, é sempre gostoso ter uma declaração de amor assim extravagante, diferente. As mulheres, sobretudo as mulheres que são emocionais, elas gostam muito disso, e é muito legal quando você consegue demonstrar o seu amor, o seu carinho por outra pessoa. Deus também fez uma grande declaração de amor por todos nós, e muito maior do que qualquer outra declaração de amor. Ele mandou seu Filho ao mundo para morrer por nós e assim nos religar a Deus. Nenhum amor maior do que esse existe. Nenhuma declaração de amor maior do que essa pode existir, de dar a sua vida pelos seus amigos, pela sua criação. Essa foi uma declaração de amor que Deus fez por nós, entregando o seu Filho para derramar o seu sangue na cruz, para nos purificar, para morrer por nós, né? Porque somente o sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados, como está lá em 1 João 1,17, e que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Está lá em Hebreus 9,22, o escritor aos Hebreus comenta e relembra que no passado, no Velho Testamento, as coisas eram limpas, purificadas com derramamento de sangue. E aí ele frisa isso, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E quando Cristo morreu na cruz, sobretudo quando ele ressuscitou, né, ele trouxe para nós a nossa salvação. O sacrifício de Cristo foi incondicional, ele mostrou um amor incondicional. Será que a gente teria coragem de nos sacrificar por uma outra pessoa, pela vida de outra pessoa? É um amor muito grande e que Deus demonstrou por nós, mandando o seu unigênito, o seu único filho, para morrer por nós na cruz, né? Trazendo salvação para todo aquele que crê, como está lá em Tito 2, de 11 a 13. Essa lição tem muitos textos, eu não vou conseguir ler todos os textos com vocês, eu vou citando, mas você também pode ver no estudo escrito. É interessante abrir e ver as citações que foram feitas aqui, né? Esse sacrifício foi para que pudéssemos ter vida em abundante. João 10, de 7 a 10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Claro que o sacrifício de Cristo na cruz não foi reconhecido por muitas pessoas naquela época. Até hoje, infelizmente, muitas pessoas
não reconhecem o sacrifício de Cristo na cruz. Naquela época, naquele momento da crucificação, muitos preferiram soltar Barrabás do que Cristo. Muitos achavam que era melhor sacrificar Cristo do que sacrificar Barrabás, que era um criminoso, um homicida, né? Tinha cometido um homicídio. Então, muitos agiram com indiferença a respeito do sacrifício de Cristo na cruz. João 1:11 diz que ele veio para os seus, mas os seus não os receberam, né? Além disso, a crueldade, a maldade dos líderes religiosos, aqueles que deveriam ser exemplos para o povo, que zelavam pelo cumprimento da lei, né, para que se tivesse uma ligação com Deus. A religião, né, religião, religare, né, naquele tempo era tempo da lei, e pela lei buscava-se religar o homem com Deus. Assim Deus quis, assim Deus deu ao homem a lei. Depois, mais tarde, Paulo vem dizer que a lei serviu de aio, ou seja, serviu de educador, serviu daquilo que seria a preparação para o sacrifício de Cristo, para a vinda de Cristo. E os líderes religiosos agiram com crueldade, com maldade. Aqueles que deveriam ser exemplos, aqueles que deveriam apresentar um cumprimento mais aprofundado da lei. Eles deveriam sim saber muito bem o que significava a lei. E mesmo que eles não entendessem quem era aquele Jesus, né, não poderiam ter se sentido ameaçado. Quantas vezes a gente tem no nosso meio lideranças religiosas que se sentem ameaçadas por outros pregadores, ameaçados por outros meios, ameaçada por outros movimentos, né? Deixem ir aqueles que vão atrás dessas coisas, infelizmente, talvez não tenham nem entendido o que é a salvação, o que Cristo veio fazer e qual a proposta dele para nós, né? Jesus nos trouxe uma salvação. Jesus foi morto por um castigo cruel, uma punição cruel. Colocaram um manto de púrpura como uma ironia, deram nele, Jesus, bofetadas, agressão, né? E mesmo em toda essa circunstância, o nosso Jesus não pecou. Ele não foi achado em falha alguma. 1 Pedro 2, de 22 a 24, ressalta isso, né? João 19:7 diz que acusaram Jesus de ser filho de Deus. Essa era a acusação que os líderes religiosos estavam levando para ser julgado, né? Uma acusação de blasfêmia. Jesus disse que era filho de Deus, né? Então, e hoje todo mundo diz que é filho de Deus, né? Mas naquela época a acusação era uma acusação grave, era uma acusação de blasfêmia. Eles levaram isso como acusação, né? E apesar do julgamento que Jesus passou, foi um julgamento corrupto, né? Um julgamento que de fato não tinha pé nem cabeça, e ele foi condenado nesse julgamento. Com tudo isso, Jesus se manteve em silêncio. Com tudo isso, Jesus manteve a linha. Com tudo isso, Jesus não amaldiçoou aqueles que o estavam agredindo. Pilatos, a gente vai ver, ele manteve uma postura equilibrada, serena, mas não achou nada que condenasse Jesus. E por ocasião da Páscoa tinha que soltar alguém, né? Então o governador soltava um bandido, e aí Pilatos resolveu oferecer a possibilidade de soltar Jesus, porque ele não via em Jesus nenhum crime, não via nada que condenasse Jesus. E ele ofereceu isso, mas acabou crucificando Jesus porque o povo escolheu soltar Barrabás, né? E aí Pilatos tentou só açoitar Jesus, o soltar, mas ele acabou
fazendo mais porque o povo assim o exigiu. Manipulado, talvez, né? O nosso texto básico está lá em Mateus 27, de 23 a 31, né? E esse texto se repete de formatos diferentes, com detalhes diferentes. A gente vai acabar lendo dos outros evangelhos também, mas essa parte de 23 a 31, no 27, Jesus é entregue a Pilatos. Aí no versículo 3, narra o suicídio de Judas por ele ter entregue Cristo, né? E lá pelo versículo 11, Jesus perante Pilatos, eu vou ler um pouquinho antes, Jesus estava em pé ante o governador e este interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? O que Jesus respondeu? Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então perguntou-lhe Pilatos: não ouve quantas acusações te fazes? Tipo assim, você não vai se defender? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Já estava na lista de procurados há bastante tempo. Estando, pois, o povo reunido, perguntou Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiam o povo para que Barrabás e fizesse persuadiam o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez chamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. E nos versículos seguintes, 27 a 31, diz ele: entregue aos soldados. Logo a seguir, os soldados do governador levaram Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando das vestes, cobriram-lhe com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante deles, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com suas próprias vestes, seguiam, levaram para ser crucificado. Fizeram tudo isso com Jesus, e Jesus nada respondeu. Jesus nada fez. A natureza pecaminosa das pessoas conduziram eles a essa zombaria e a tudo isso. Mas Jesus evidenciou generosidade e graça do Pai Celeste. Deus trouxe através do nascimento de Cristo, para estar com os homens. E Jesus levou os homens a estar com Deus através da sua morte e ressurreição. Essa é a lição número 12 da revista Palavra e Vida, edição número 75. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá, apesar de eu estar com uma versão em papel, mas tem a versão em PDF. Você pode acessar lá o site da Convenção Batista Fluminense e baixar
essa revista e acompanhar as lições. Essa lição tem por tema A Maior Prova de Amor e foi escrita pelo pastor Vanderlei Batista Marins. Ok? Nosso primeiro tópico fala: mostrou-se triunfante diante das atitudes equivocadas. E chama a atenção do versículo 18 desse capítulo 27 que eu li para vocês, porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado a Jesus. A inveja acontece. A gente não tem medo da inveja, mal-olhado e coisas dessa natureza, como falam ou como existem as superstições por aí. Mas nós sabemos que uma atitude invejosa faz com que uma pessoa tente derrubar outra, porque ela vê a outra como concorrente, vê a outra como obstáculo, vê a outra como adversário. Engraçado que quando eu comecei a gravar o canal há mais de 3 anos atrás, meu filho menor, ainda mais ainda criança, né? Tinha 9 anos de idade, chamava os outros canais que gravavam a mesma lição de concorrentes. Eu falei, meu filho, não tem concorrente aqui. É tudo para a honra e glória de Deus. Eu estou trabalhando no reino. Tem pessoas que vão assistir meu canal, tem pessoas que vão assistir outro canal, tem gente que vai gostar do meu jeito de falar e vai gostar da forma de apresentar a lição, e tem gente que não vai gostar. Glórias a Deus, porque tem outras pessoas fazendo de outras formas para que as pessoas consigam ouvir da palavra de Deus. Não somos concorrentes, porque quando a gente enxerga o outro como concorrente, como obstáculo ou como adversário, a gente, de fato, está, de alguma forma, nutrindo alguma inveja. É algo que nos incomoda e a gente vai fazer todo um esforço para se livrar dele. Jesus foi entregue por inveja. Os líderes religiosos estavam entendendo que Cristo estava atrapalhando o ensino religioso, estava atrapalhando as coisas, tinham inveja da forma como Cristo atraía as multidões, de como ele chamava atenção, da sua didática, de como as pessoas simples ouviam Cristo falar e aprendiam de Deus através de Cristo. Os líderes religiosos tiveram inveja e por isso Jesus foi entregue a Pilatos. E os líderes religiosos não estavam entendendo o plano divino de salvação. Por isso, acusaram Jesus falsamente. Lá em Lucas 23, e é outro capítulo, Marcos 15, Lucas 23, Mateus 27 e João 19, eles narram mais ou menos essa fase ali, desde que Cristo é entregue, julgado e crucificado. Né? Então, Lucas 23 lembra aqui, ele ressalta que a acusação que pervertia a nação era contra pagar tributo a César e se proclamava Cristo o rei dos judeus. Mentira! Ele não pervertia a ação porque ele não estava fazendo nenhum movimento político. Ele estava pregando amor. Quando falou de pagar o tributo a César, Jesus falou, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele não foi contra pagar o tributo a César. E ele não falou que era o rei dos judeus. Né? As pessoas disseram isso. Né? Tanto é que em Lucas 23:3, quando ele foi acusado, né, estão dizendo que você é o rei dos judeus. O que você diz sobre isso? Ele fala, tu o dizes. Ou seja, o Senhor é que está dizendo isso. E Pilatos não viu a acusação para a morte naquele homem. Lucas 23:4 diz, não vejo nesse homem crime algum. Vamos lá, deixa eu esclarecer um detalhe para vocês. Nessa época de Cristo, o Império Romano dominava. O Império Romano era aquela coisa gigante que dominava toda a região do Mar Mediterrâneo, toda em volta do Mar Mediterrâneo e várias outras terras. Então, toda a terra de Israel era dominada pelo Império Romano. O Império Romano estabelecia a sua paz,
pax romana, que era a tranquilidade pela violência. Se alguém fosse pego roubando, enfim, ia ser morto, era a pena de morte. Só que o Império Romano deixava cada povo fazer quase que o seu governo, desde que pagasse o imposto. Então ele não se metia muito em algumas coisas. No entanto, a pena de morte só podia ser decretada pelo Império Romano. Então, as terras tinham lá o Sinédrio, tinha lá os líderes judeus que julgavam os seus casos e resolviam as coisas. No entanto, quando chegava no ponto de pena de morte, tinha que se levar a um governador romano. Um romano apenas poderia decretar pena de morte. Por isso que o Sinédrio levou Jesus a Pilatos. Pilatos mandou para Herodes, Herodes devolveu para Pilatos, porque eles é que poderiam decretar a pena de morte. Só que Pilatos, olhando tudo que estava fazendo, né, tudo que estava sendo acusado Jesus, disse assim: não vejo neste homem crime algum. Eu não estou entendendo por que vocês querem matar esse homem. Né? E aí, quando a multidão escolheu Jesus, Jesus não falou nada. Não falou nada. Ele só falou lá no finalzinho, quando ele estava para expirar, e pediu a Deus que perdoasse o povo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. Não lhes impute este pecado. Né? Não diga, não coloque inocência sobre eles, não entenda, entre aspas, né? Deus entender é uma expressão estranha de se falar, mas é como se Jesus estivesse dizendo para Deus: olha, eles não estão entendendo, sabe? Não deixa com que eles fiquem com esse pecado. E Jesus estava morrendo. Veja que amor incondicional, porque Deus encarnado, Jesus, 100% homem, mas 100% Deus, não imputou sequer a culpa da sua morte para aquelas pessoas. Né? E Jesus morreu pelos justos e pelos injustos, pelos santos e pelos ímpios, pelos perfeitos e pelos imperfeitos. Jesus morreu por todos. E, apesar de toda agressão, apesar de todo escárnio, apesar de tudo que ele sofreu, ele não lhes imputou culpa. Eu fico imaginando, será que a gente age com inveja? Ou quando alguém age com inveja contra a gente, será que a gente fica assim tranquilo, calmo? A vitória de Deus, ele vai brigar por nós? Ou a gente vai lá e tenta fazer alguma coisa? A liderança judaica tentou fazer alguma coisa, tentou levantar acusações, tentou fazer algumas coisas para condenar Jesus. E Jesus morreu, foi condenado, foi espancado, carregou sua cruz, foi chicoteado, morreu crucificado e não fez esboço de reação. Lá em Isaías 53, 7, diz que ele, como ovelha, a ovelha muda caminhando para o matadouro, sem falar, sem questionar e sem reclamar. Sem reclamar, né? Será que a gente passa por tudo sem reclamar? Ou será que a gente reclama muito antes de começar a sofrer? Quando a gente vê que vai sofrer, já começa a reclamar. Misericórdia. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a aprender com Jesus. Jesus, na sua missão, agiu com altruísmo, com amor, independente das escolhas humanas. As escolhas foram todas erradas, né? Pela morte no Calvário nos deu vida e vida em abundância, plenitude de vida, vitória sobre o pecado, sobre o inferno, sobre tudo o que se opõe a Deus, operando salvação, como está em João 3,17, né? Entramos à graça que nos faz participantes da natureza divina de Deus, 2 Pedro 1, 3 e 4, herdada pelo novo nascimento, quando somos gerados
De novo, 1 Pedro 1,23, o sacrifício de Cristo é a nossa salvação, ele é mestre e pagou a nossa dívida. Colossenses 2,14 diz que ele rasgou a cédula de dívida que havia contra nós. Então, a gente tinha uma dívida com Deus, nós estamos mortos no pecados porque pecamos e nos separamos de Deus. Em Colossenses, Paulo escreve, né, que Jesus rasgou a cédula de dívida, né, que era contra nós. Ele venceu a morte, como está lá escrito em Atos 2,24, e nos garantiu a vitória. Romanos 8,37, 1 Coríntios 15, 57. A sua atitude perante todas essas ações equivocadas do ser humano de escarnecer, de agredir e de matar, foi de mansidão. Será que nós temos buscado ser igual a Cristo quando somos agredidos, quando somos contrariados, quando pessoas atuam contra nós para nos derrubar? Será que a gente tem ficado tranquilo e calmo na presença de Deus, porque Deus vai resolver todos os nossos problemas? Ou a gente busca resolver nós mesmos esses problemas? O segundo tópico fala que evidenciou nobreza diante do crivo da humilhação. Os opositores e acusadores de Cristo, né? Eles fizeram fizeram um esforço gigantesco para a sua humilhação, condenação. E para isso eles fizeram armadilhas, artifícios e ciladas. Sabe quem fez isso? Os principais e os sacerdotes, aqueles que estavam na liderança do povo de Deus. Lembra que aqui, apesar de Israel ter passado por um período monárquico, ele ainda tinha o centro da sua cultura em Deus, né? O Israel, pelo menos nessa época ainda, ele era todo centrado no poder de Deus, que era revelado através dos principais e sacerdotes. O sacerdote, aquele que levava os pecados do povo, as ofertas de pecado do povo para a expiação diante de Deus, para perdão dos pecados. Homens santos, homens separados. Esses tiveram inveja de Jesus, como disse lá em Mateus 17. E esses prepararam artifícios para que Jesus fosse condenado. Os principais e sacerdotes, todos os sinédrios, eles construíram narrativas, isso não é novo não, hein? Forjavam testemunhas, fake news, para acusar de Jesus. Marcos 14, de 55 a 59. Fala aqui que Ananás e Caifás agiram de forma destoante de tudo aquilo que eles pregavam. Mateus 27, 20. Jesus não refutou. Jesus não falou, vocês estão fazendo errado, na Bíblia está escrito assim, nas Escrituras está escrito assim, vocês estão fazendo assado. Jesus podia ter feito, e teria talvez até se defendido, se livrado, mas ele sabia que iria morrer por nós, né? Pilatos queria decretar a sua inocência, mas ele não conseguiu, porque houve uma pressão muito grande para que ele fosse morto. Vamos dar uma olhadinha lá em Lucas 23. Lucas 23 é um outro texto que fala de alguns outros detalhes dessa condenação. Tá? Jesus perante Pilatos, eu vou ler aqui a partir do versículo. Jesus, outra vez, Jesus é a partir do primeiro, ó. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então lhe perguntou disse Pilatos aos principais sacerdotes e multidões: não vejo neste homem
crime algum, eles resolvam aí, né? Isso aqui não era para ter chegado aqui. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvindo isso, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Então, assim, ó, vou lhe livrar do problema. Ah, tu é galileu, é? Então vai lá, manda para Herodes, porque Herodes que é o responsável pela Galiléia. Versículo 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Jesus, outra vez perante os Pilatos, versículo 13, então reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, botou todo mundo ali na frente e disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. Então o Herodes também não matou, mandou para mim. Pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade, uma confusão, né? E também por homicídio. Então, uma confusão que acabou na morte de alguém. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez esse homem? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhe o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Ok? E aí continua sobre o caminho até a cruz, até o Gólgota e o seu sacrifício. E veja que, então, Jesus foi acusado, né? E Pilatos não viu motivo de pena de morte. Como eu disse, só o governo romano poderia crucificar, matar, colocar numa pena de morte alguém, né? Disse que açoitaria e liberasse. Mas lá em João 19, diz assim: se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Veja que o argumento trazido agora é diferente. O argumento agora é um outro argumento político. Olha, esse cara disse que é rei. E se ele disse que é rei, ele é contra César. E outra coisa também, dizer que era filho de Deus, o César era entendido como ser filho de Deus. César era uma pessoa divina, era uma investidura divina, entendida pelo Império Romano. Ser César significa ser filho de Deus, ok? Então dizer que era filho de Deus é quase a mesma coisa que dizer César. As coisas se confundiam, os conceitos se confundiam, e aí a multidão passou. Lá em João está escrito assim, João 19, se você passou a acusá-lo, se você soltar esse homem, não é amigo de César, porque todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles os levaram. Olha os ardis, os artifícios, as ciladas pelas quais Jesus foi submetido. E Jesus manteve o equilíbrio, a dignidade, a nobreza perante aqueles malfeitores. Não reclamou,
não ficou com raiva, não desejou a morte deles, não os amaldiçoou. Pilatos cedeu aos caprichos da população, entregou ele como prisioneiro para ser açoitado. Jesus nada fez, apesar de não ser digno da multidão. Jesus ouviu a multidão querendo libertar Barrabás, não reagiu. Mas vendo que a multidão estava desgovernada e descontrolada, Pilatos temeu que o Império Romano ficasse sabendo disso, que ele perdeu o controle da população. Isso seria um fracasso, seria uma grande fraqueza para um general, para um comandante romano. E aí, então, é melhor eu sacrificar essa pessoa aí do que o Roma ficar sabendo que eu não consegui manter o controle da população. Permaneceu na postura impecável, mostrando nobreza diante do crivo da humilhação. Jesus humilhado, né? Jesus foi açoitado e a revista nos conta que o chicote tinha um cabo curto, mas eram longas tiras com metais e ossos amarrados na ponta, de tal maneira que quando batia no corpo rasgava a carne, né? E Jesus recebeu toda aquela humilhação sem murmuração. Barrabás foi solto e o justo padeceu pelo injusto. Olha que interessante. O julgamento de Jesus serviu para libertar das prisões físicas aquele malfeitor. O povo escolheu o malfeitor, não escolheu Jesus. O julgamento de Jesus levou Barrabás à liberdade. Mas também levou o seu sacrifício na cruz, levou todos os pecadores à sua liberdade, a serem libertos de Satanás. Os soldados colocaram uma capa escarlate, colocaram vestes vermelhas, fizeram toda a zombaria e a humilhação para que Jesus fosse reconhecido como rei. Eu aprendi no seminário, vou aproveitar, em Marcos 15, tem todos os passos da aclamação de um César. Fizeram com Jesus, de forma debochada, todos os passos da aclamação de um César, de um rei, né? Reuniu os soldados no pretório, Marcos 15, 16 diz isso aí, colocaram um manto da cor púrpura, que era a cor do poder, simbolizava o poder, e ele foi coroado, tudo bem, com uma coroa de espinhos, era deboche, era zoação, era escárnio, que é a palavra que eu quis, né? Depois ele foi adorado pelos soldados, o César era adorado pelos soldados. Os soldados se curvavam a Cristo, mas como deboche, né? Os soldados se curvavam ao César como declaração de fidelidade, e ali foi um deboche, mas no versículo 18 diz, o César na sequência ia para a rua para ser saudado como rei, né? E atrás vinha um escravo com o touro do sacrifício. Jesus, depois disso tudo, foi conduzido ao Gólgota, e no meio do caminho o Simão, o Simão de Cirene, né, foi colocado para levar a sua cruz, como se ele fosse o escravo que conduzia o touro de sacrifício. Jesus ia ao César ia ao monte alto depois disso tudo, depois dessa procissão, né? E Jesus foi até o monte ao Gólgota, versículo 22. O César recebia uma bebida divina, feita de mirra, e era derramada na cabeça, e Jesus teve algo derramado na sua cabeça também. Na sequência, no versículo 25 de Marcos, diz que o César, mataria-se aquele touro à 3ª hora. Jesus foi crucificado à 3ª hora. O César chamava os seus 2 principais generais para estar um à sua direita e outro à sua direita. E Jesus foi crucificado, verso 27, entre 2 criminosos, né? O povo clamava Ave César, né? Louvava a César, mas no caso o povo ali escarnecia Cristo, rei dos judeus, né? E no final o símbolo divino de que a divindade, que César de fato era filho de Deus,
era alguma coisa sobrenatural. E no versículo 23 de Marcos 15 diz que a terra, houve trevas sobre a terra, né? E aí o centurião no versículo 39 diz assim, verdadeiramente este era filho de Deus. Quando ele fala que este era filho de Deus, talvez na cabeça dele ele esteja dizendo assim, verdadeiramente ele era um César, era filho de Deus. Mas veja que tudo foi feito com escárnio. Já que era o rei dos judeus, deram a ele um tratamento de rei. Claro, com escárnio, com agressões e com zombaria, que era a intenção dos homens. Mas Jesus foi coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com a sua morte na cruz, remiu nossos pecados. O último tópico, o terceiro tópico, fala que teve o seu ápice com Cristo pregado na cruz. O amor, né? Não a salvação. A salvação teve seu ápice com a ressurreição. Mas o amor, a maior prova de amor de Deus por nós, teve seu ápice com a crucificação, né? Jesus ressuscitou. Apesar de crucificado, Jesus ressuscitou. Aquilo ali, a liderança religiosa buscava abafar todo aquele movimento que Jesus estava fazendo ali, estava provocando ali, só pregando o amor, só falando de Deus. A liderança religiosa queria abafar. Abafa o caso, mata ele, humilhado, pronto, acabou. Mas sabe o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, os seus discípulos receberam o Espírito Santo lá em Atos 2, e aí eles se tornaram ousados para falar do Evangelho, está lá em Atos 4:20, e eles preferiram obedecer a Deus do que aos homens, Atos 5:29, né? E por toda parte, a morte e a ressurreição do Senhor, e como aparecer aos seus era pregado. João 21, de 1 a 14. A crucificação, como eu já disse, era a pena de morte. Mas não era só a pena de morte. Era um método humilhante de matar as pessoas. Porque, na realidade, acabaram tirando Jesus da cruz porque era perto da Páscoa e ficava estranho. Ficava estranho, não. Era ruim para os judeus ter todo o resto do processo, mas a crucificação era para o camarada ser colocado lá, ele morria asfixiado porque suas pernas já não aguentavam sustentar o corpo, e aí geralmente quebravam as pernas da pessoa para que a asfixia viesse a toda, mas Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados, e o corpo ficava lá largado na cruz para que as aves de rapina, os abutres, viessem devorar a sua carne. Não deixaram fazer isso com Cristo. Cristo foi retirado da cruz e foi colocado num sepulcro. A morte na cruz era uma morte vergonhosa, era uma execução pública, né, de um criminoso, de um bandido, de alguém que fazia algo de forma hedionda. Jesus morreu de forma vergonhosa. A crucificação era para escravos e criminosos. Escravos rebeldes, fugidos, né? E criminosos. E mesmo assim, Jesus se submeteu a isso. E Deus expressou toda a sua virtude, graça e exuberância. 2 Timóteo 1:9. O ápice mais expressivo e contundente do amor divino revelado aos seres humanos foi ter deixado Jesus morrer numa cruz, numa atitude de vergonha. Jesus morreu como um criminoso hediondo, sem ter feito nada. O próprio Pilatos, né, sabia que era por inveja que estavam levando Jesus. Tanto é que ele não queria condenar Jesus. Não via por quê, mas como a multidão estava ficando agitada, levantaram aquele argumento que não podia falar. Olha, ele diz que é rei dos judeus. Quem diz que é rei dos judeus não é amigo de César. Se você não crucificar, então não é amigo de César. Antes que isso se espalhe, crucifica esse daí. João 15:13. Ninguém tem amor maior que este, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Maior demonstração de amor do mundo. Deus dá seu Filho
amado. João 3,16, né, seu Filho unigênito para morrer por nós. Ele não poupou o seu próprio Filho, Romanos 8,32, perdão. Deu-se pela nossa redenção, Efésios 1, 7 e 8. E morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância, João 10, 10. Eu vim para que tivesseis vida e tivessem em abundância, o próprio Cristo falou isso. Né? É a maior prova de amor que Deus fez por nós. Angústia, dor, naquela região de morte chamado lugar de caveira, Gólgota, caveira, né? Jesus é o Rei dos Reis, pregaram em cima da sua cruz, Mateus 27, 37. Tentaram lhe dar uma bebida forte para que anestesiasse a sua dor e ele não aceitou, Marcos 15, 23. Ele morreu na hora nona, Marcos 15, 25 a 34, sem que suas pernas fossem, os seus ossos fossem quebrados, cumprindo as escrituras, Salmo 22, Marcos 15, 24, 27 a 28. Ali o Senhor Jesus deu a sua vida por nós e abriu caminho direto para os céus. Olha lá o que fala em Marcos 15, 38. Olha o que aconteceu quando Jesus expirou. Marcos 15, 38 diz o seguinte. Marcos 15, 38. Diz o seguinte. A mão fica seca, a página escorre. Vamos lá. Marcos 15, 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. O que quer dizer isso? O véu separava a população aliás, até numa parte que só os religiosos entravam, dos santos, onde se oferecia o sacrifício. Somente o sacerdote sorteado, limpo e purificado poderia entrar lá para oferecer os sacrifícios que perdoariam os pecados do povo. Só ele. No momento que o véu se rasgou do alto a baixo, o sacerdócio universal dos crentes em Cristo foi instituído. O que significa isso, Saulo? Significa que eu e você temos acesso direto a Deus. Eu não preciso de intermediário. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Por isso oramos em nome de Jesus. Falamos em nome dele porque ele nos deu essa autoridade, né? Ele nos deu acesso ao Pai. Você pode falar direto com Deus. Não precisa de santos, não precisa de intermediários, não precisa de ninguém. Fale com Deus aquilo que você sente. Deus quer conviver contigo, Deus quer se relacionar contigo e você precisa se relacionar com Deus. A crucificação de Cristo foi retrato da graça, a maior prova de amor. Graça é um favor imerecido. Nós recebemos de Deus a graça de sermos salvos, né? É manifestação do poder de Deus, 1 Coríntios 1, 23 e 24. Nova realidade espiritual temos com Deus. Efésios 2, de 11 a 16, ressalta o que aconteceu, o que ficou disso tudo. Efésios 2, de 11 a 16, diz assim: portanto, lembrai-vos de que, outrora vós gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Lembra lá em Gênesis,
quando Deus fala por inimizade entre tua descendência e a sua descendência, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Jesus morreu por nós e o seu sacrifício foi perfeito. Ele venceu a morte e ressuscitou. Ele nos trouxe acesso direto ao Pai. Ele nos trouxe liberdade garantida, como está em Romanos 6, de 6 a 11. Ele pagou a nossa dívida, como está em Colossenses 2, 14. Né? E a cruz, apesar de ser um símbolo horrendo de humilhação, ele simboliza a glória do Evangelho. Cristo pregado no madeiro é símbolo da nossa salvação. A vitória sobre o pecado veio na sua ressurreição. Ele pregado no madeiro é símbolo do maior amor que alguém pode demonstrar por outro. Ninguém mostra amor maior do que esse, do que Deus, que deu a sua vida por nós. Como nós temos agido perante esse sacrifício de Cristo na cruz? Será que eu tenho agido com inveja? Será que eu tenho reclamado? Será que eu tenho feito coisas que não agradam a Deus? Será que eu tenho agido com impaciência? Não tenho tolerado o meu irmão? Não tenho apoiado o meu irmão? Eu preciso muito agir da forma como Cristo agiu. Que Deus nos ajude e nos abençoe a seguir o seu exemplo, como ovelha muda, suportar todas as coisas e esperar nele a nossa vitória.